Vamos chamar de novo Gustavo Uribe por telefone, trazendo mais informações. Uribe, o que você nos conta agora? Agora eu falei com o advogado da Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi. Ele disse que neste momento Carla Zambelli está a caminho da questura de Roma, que é como se fosse a prisão de Roma. Qual é a expectativa da defesa? É de que ela entre com fins administrativos, permaneça durante 2 dias, apresente as suas alegações para que possa responder o processo na Itália. Agora, é importante a gente salientar. No jornalismo a gente ouve todos os lados. O que diz o Ministério da Justiça e o que diz a Polícia Federal? Que ela foi presa, que o endereço dela foi localizado e aí que ela foi presa no apartamento. A defesa diz que ela se entregou a partir do momento em que ela lidou com os policiais que estavam na frente do endereço. O que a gente sabe é que ela está a caminho, neste momento, então, da questura de Roma, onde ela irá responder administrativamente por todos os processos e pedidos para que ela seja deportada para o Brasil, e a defesa já vai ingressar agora com todos os documentos para que ela permaneça na Itália. Agora é uma questão de espera. Vamos ver se realmente a justiça italiana vai aceitar o pedido da defesa para que ela responda na Itália ou não, ou se Carla Zambelli será de fato deportada para o Brasil e responderá por aqui, Yuri. Pois é, Uribe. Ô, Débora, e eu falando com vocês aqui, né, estava mencionando, enquanto o Pedro Venceslau trazia ali a informação, a análise dele, o caso que nos ajuda a entender quais são as opções que estão colocadas a Carla Zambelli é o de Henrique Pisolato. Para quem, muita gente vai falar, quem? Mas quem é Henrique Pisolato? Pois bem, ele foi um dos condenados no julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2012. Era um ex-diretor do Banco do Brasil que estaria envolvido, que foi condenado por envolvimento nos crimes financeiros relacionados àquele esquema de compra de apoio político durante o primeiro governo Lula, envolvendo uma série de partidos como PL, PTB de Roberto Jefferson, o PL de Valdemar Costa Neto, o ex-ministro José Dirceu foi condenado ali, uma série de partidos envolvidos. E qual foi a questão? Henrique Pisolato, a exemplo de Carla Zambelli, tinha cidadania e passaporte italiano, deixou o Brasil fazendo uso desse documento, conseguiu chegar até a Itália e lá, alegando ser um cidadão nacional italiano, alegava a sua defesa de que não poderia ser extraditado. Foi mais ou menos o mesmo caminho que o ex-banqueiro Salvatore Cacciola, eu estou puxando aqui para os mais velhos também se lembrarem, que também fez uso, ele sim nascido na Itália, do uso da cidadania italiana para não ser detido aqui no Brasil. No caso de Cacciola, ele foi preso pela Interpol em Mônaco, porque havia deixado o território italiano. No Principado de Mônaco foi identificado e preso e deportado. No caso de Henrique Pisolato, houve uma decisão da justiça italiana que autorizou a extradição de Henrique Pisolato, mesmo ele tendo cidadania italiana. Por isso que é importante essa informação do Gustavo Uribe, os caminhos que a defesa de Carla Zambelli vai adotar na justiça italiana para tentar evitar uma extradição para o Brasil, porque o fato de ter cidadania italiana, o fato de ter passaporte italiano, e aí sem contar o atual contexto de que o governo atual italiano está sendo bem mais restritivo, não está tirando o passaporte nem a cidadania de quem já é cidadão italiano, mas não nasceu na Itália, mas está sendo bem mais rigoroso na concessão desse tipo de cidadania. A ver como a justiça italiana vai se comportar com o caso de Carla Zambelli, né? Exatamente. Vamos chamar Gustavo Uribe novamente aqui ao telefone. Ele está fazendo o nosso âncora do Bastidores CNN, fazendo uma participação mais que especial. Ele traz esse breaking news. Uribe, gostaria que você detalhasse então, né, essas duas abordagens, né, de que ela teria se entregado e de que na verdade a polícia teria localizado. É legal você trazer então essas abordagens diferentes. Vamos lá, passo a passo. A informação que a gente tem é de que a polícia de Roma conseguiu a localização do apartamento de Carla Zambelli. Isso nos arredores da capital italiana. A polícia chegou a ir ao endereço. Carla Zambelli não pode ser presa dentro do apartamento, porque ela só poderia ser detida na rua, e aí ela decidiu se entregar. Ela já faria esse movimento, segundo Fábio Pagnozzi, advogado dela, nos próximos dias, mas aí então ela decidiu, como a polícia estava na porta da casa dela, se entregar. Neste momento, essa é uma operação minha com o nosso Jonas Maia,
a polícia italiana está levando Carla Zambelli à questura, que é a delegacia de Roma. Ela deve, neste momento, acompanhada de seu advogado, apresentar alguns pedidos. O primeiro, para que ela não seja deportada para o Brasil, para que ela responda o processo na Itália. Segundo, vai apresentar seu passaporte e vai apresentar também a cidadania italiana. E terceiro, vai alegar que está doente, toma 22 medicamentos e por isso não pode ser submetida a uma prisão e não ser submetida também a uma viagem ao Brasil. Esses são os argumentos nesse momento da defesa de Carla Zambelli. A expectativa é que ela permaneça pelo menos 2 ou 3 dias na questura, ou seja, na delegacia em Roma, para saber realmente o que vai acontecer com ela, se ela vai ser deportada ou não. Então, a informação que a gente tem do Ministério da Justiça e da Polícia Federal é de que ela foi presa pela polícia italiana. E a informação que a gente tem da defesa é que, quando a polícia chegou ao endereço dela, ela se entregou, porque a polícia não poderia entrar no apartamento para prendê-la. Agora é aguardar exatamente quais são os próximos passos. Uma informação que eu tive nos últimos dias, conversando com a defesa e conversando com o Carla Zambelli, é que ela já vem fazendo movimento para a direita italiana há bastante tempo. Tanto é que a mãe de Carla Zambelli escreveu uma carta em próprio punho, reclamando do processo ao qual ela foi condenada no Brasil, que já foi entregue à primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, numa tentativa de sensibilizá-la para que ela permaneça, então, na Itália e não volte ao Brasil.